Muitos dos contos de fadas foram distorcidos de suas versões originais, suavizadas ou desinfectadas, por assim dizer. Esses contos de fada originalmente não eram tão adocicados como as versões que a gente conhece hoje. Pelo contrário, eram assustadores. A história de Chapeuzinho Vermelho possivelmente surgiu em uma época em que lobos atacavam as vilas no inverno, quando o mito dos lobisomens povoava a imaginação dos homens. Se você parar para pensar, são muitas camadas que se somam a essa história. Você pode não perceber conscientemente, mas muitos elementos sexuais estão presentes na história de Chapeuzinho Vermelho. Hoje em dia, quando você lembra desse personagem, não imagina que por trás da história, agora infantilizada, havia um enredo que misturava erotismo, sexualidade pré-adolescente, violência sanguinolenta e muito simbolismo. O começo da história é sempre parecido. A mãe pede à filha que leve comida para a avó, que está doente. No caminho, a menina se distrai e sai da trilha da floresta e encontra o lobo, que descobre a casa da avó, onde a galinha acaba sendo devorada. Porém, na história original, o lobo mata a avó, esquarteja seu corpo, cozinha e coloca em um prato como jantar e mantém seu sangue em uma garrafa, como se fosse vinho. Ele se veste com as roupas da avó. É inacreditável que o vilão oferece para a menina a carne que está em seu prato. Sem questionar, a menina come. O lobo gargalha e informa que ela tinha cometido um dos maiores pecados, o canibalismo. Em seguida, ele a chama para sua cama a pedido do lobo. Chapeuzinho se despe e pergunta o que fazer com as roupas a cada peça tirada. Jogue no fogo, minha menina. Você não vai mais precisar disso. Agora nua, ela começa a perceber o físico do vilão, quase que elogiando o corpo do lobo. Como você é peluda, vovó, que olhos grandes, que ombros largos, que boca enorme. Mesmo nas versões mais comportadas, fica muito claro que nos diálogos entre o lobo e a menina, a coisa não se restringia ao fato dele devorá-la ou não. A conversa tem tonalidades eróticas evidentes, bem explícitas. Muito tempo depois, Charles Perrault criou sua versão da história de Chapeuzinho Vermelho, suavizando as passagens mais fortes para não assustar ou chocar as crianças. Mesmo assim, a história termina de forma abrupta e sangrenta, com o lobo devorando a menina, sem nenhum caçador para salvá-la dessa vez. E assim, sua versão introduz a moral da história. Chapeuzinho acaba devorado pelo vilão e a culpa da tragédia é da própria menina. Ou seja, crianças que falam com o estranho acabam virando comida de lobo, o que explica o final cruel. Foi só muito tempo depois, no século XIX, que os irmãos Grimm, famosos compiladores de histórias que antes eram transmitidas oralmente, que introduziram a figura do caçador, amenizando o final e dando um desfecho feliz à história. Convenhamos que as histórias originais não eram nada adequadas para um público infantil e falavam de sobrevivência em um mundo repleto de lobos, sejam literais ou metafóricos. Uma forma de transmitir sabedoria sem se esquivar do grotesco e do cruel. Na história, o encontro com o lobo é uma metáfora para o confronto da juventude com sua própria sexualidade selvagem e avassaladora. O lobo, por sua vez, representa os instintos mais primitivos e o desejo sexual, frequentemente simbolizando os perigos da sedução e da tentação. O vermelho, por exemplo. O vermelho do capuz simboliza a primeira menstruação ou a sexualidade emergente de uma pré-adolescente rumo à maturidade. A floresta simboliza o desconhecido e representa a entrada da maturidade com a complexidade dos seus desejos. Há perigos que a pré-adolescente precisa enfrentar em seu crescimento. A figura sombria das árvores e do desconhecido sugere a ideia de um ritual de passagem. A casa da avó é frequentemente retratada como um local de segurança e refúgio. No entanto, também pode simbolizar os perigos que se escondem atrás de portas fechadas, destacando o tema do engano e da desconfiança. É impressionante como essas histórias podem ser tão atemporais e grudar nas nossas memórias infantis, nos moldando de certa forma.
Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver outros contos, deixe seu comentário. Se curtiu, compartilhe, curta. Valeu. Tchau, tchau.